Ó, esse é o tipo de desafio candidato a cair em teste para uma vaga. De 10 testes envolvendo JavaScript, eu chutaria que em 3 ou mais esse desafio ou um muito parecido pode cair para você. Então sugiro que você pause esse vídeo, abre seu editor, pega um café, se você estiver assistindo antes das 18, senão você pode ter problema para dormir. Lê o exercício e implementa a solução que você conseguir. Depois que você implementar, você despausa o vídeo e vê a minha forma de resolver, beleza? E outra coisa, se você não entender alguma feature que eu vou usar, na descrição desse vídeo vão ter aulas complementares em que eu explico com mais detalhes o que cada uma feature que eu usei faz. Então o meu desafio aqui é implementar uma função que recebe uma string e um caractere e retorna um array com os index das ocorrências desse caractere na string. Nessa string que eu coloquei de exemplo, existem só duas ocorrências do caractere B. A primeira está no index 64, a segunda no index 180, então o retorno da invocação nesse caso, que é exatamente essa invocação que eu acabei de descomentar, essa invocação que recebe essa string como primeiro argumento e B como segundo argumento, precisa retornar esse array. Obviamente, se eu olhar o console, um erro é exibido dizendo que a função não foi declarada, e se aqui acima eu inserir uma const getIndexesOfCharacter, que recebe uma função, undefined é exibido, porque a invocação da função não retornou um valor, e quando uma função não retorna um valor, por baixo dos panos ela retorna undefined. Agora, para a função receber os valores que foram inseridos como argumentos dela, eu vou inserir um parâmetro string, que recebe o valor do primeiro argumento, vou inserir um parâmetro character, que recebe o valor do segundo argumento, e agora, para chegar no meu objetivo, eu vou quebrar esse problema em partes. Como assim? Eu já sei que de alguma forma eu preciso fazer a função retornar um array, porém os valores que ela está recebendo são uma string. Só que não é porque ela está recebendo uma string que eu preciso trabalhar com uma string. Para facilitar o meu trabalho, eu posso transformar essa string em um array, por exemplo. Fica mais fácil trabalhar com array do que com string. Então, como que eu posso transformar essa string em array? Eu posso declarar um novo array e usar o spread operator para espalhar dentro do array os caracteres dessa string que a função recebeu por parâmetro. Ou seja, agora, cada caractere da string, incluindo espaço em branco, é um item desse array. Tanto é que se eu olhar o console, eu vejo que a invocação da função retornou um array que contém os caracteres da string. Roger, e se eu usar um método split ao invés do spread operator, eu vou ter o mesmo resultado, não vou? Vai. Eu prefiro usar o spread porque além de escrever um pouco menos, eu tendo a preferir essa sintaxe porque ela deixa explícita que um novo array foi criado e que eu estou espalhando itens dentro desse array. Então beleza, agora ao invés de retornar esse array, eu preciso pegar ele e fazer alguma coisa para que a função retorne um array com os index das ocorrências do caractere B na string. Então o que eu vou fazer? Eu posso percorrer todo esse array e para cada item do array eu vou fazer uma verificação. Eu posso verificar se o item é igual ao valor que esse parâmetro character recebeu e se for, eu pego o index desse item. Só que à medida em que eu percorro esse array, eu preciso armazenar em algum lugar os index das ocorrências do caractere. Ou seja, em outras palavras, eu vou precisar acumular esses index. E se eu quero percorrer um array e acumular um valor, eu posso usar o reduce. E ó, se você acha o reduce muito complicado, eu recomendo que você dê uma olhada nas aulas complementares que eu deixei na descrição. Lá eu explico tintim por tintim, de forma gradativa, como que esse método funciona. Roger, eu poderia usar o filter? Poderia, só que vai ser um pouco mais trabalhoso. Vai envolver alguns passos a mais e se o item que está no index 0 tiver que ser inserido no array, você pode ter dores de cabeça porque 0 é um valor falsi. Então eu acho o reduce mais prático nesse caso. Roger, eu poderia usar o for loop? Poderia, só que é menos prático ainda. Porque você vai precisar usar toda aquela estrutura maluca de declarar variável com 0, inserir ponto length, inserir pós-incremento, e isso não é lá a coisa mais legível e concisa. Então eu prefiro usar o reduce nesse caso pela concisão e praticidade dele. Como que vai ser isso? Eu vou encadear nesse array a invocação do reduce, que recebe uma função com um parâmetro accumulator e um parâmetro item,
E como o valor final que eu quero gerar é um array, eu vou inserir um array vazio como segundo argumento do reduce. Como essa linha ficou muito extensa, eu vou quebrar e indentar essa expressão para a linha abaixo. E agora eu preciso fazer esse array armazenar o index desse item, caso esse parâmetro item armazene o mesmo valor que character armazena. Então eu vou inserir que essa função vai retornar o seguinte: se item é igual a character, eu quero que a função retorne um novo array que contém todos os itens do array que accumulator armazena, mais o index desse item, que é esse terceiro parâmetro opcional da função. Agora, se o item não é igual ao character, eu vou retornar accumulator. O que vai acontecer aqui? Se essa expressão resultar em true, esse array, que contém todos os itens que o array que accumulator armazena mais o index do item atual é retornado, e accumulator recebe esse valor. E se essa expressão resultar em false, accumulator é retornado e o parâmetro accumulator recebe esse valor. Em qualquer um dos dois casos, na próxima execução da função, o accumulator armazena o valor que a função retornar. Por que é necessário eu espalhar os itens de accumulator aqui dentro antes de inserir o index? Porque é o seguinte, se eu só inserir o index, eu vou fazer accumulator armazenar um novo array que só contém esse index. Então, como eu preciso manter os itens que o array accumulator já tinha, eu espalho esses itens aqui dentro desse novo array, beleza? Se eu quebrar e indentar o retorno dessa função para a linha abaixo, eu vejo no console o array com os index das ocorrências de B na string. Agora, observa que se aqui abaixo eu invocar um outro console.log, que recebe a invocação da função, que recebe a string e recebe O, tá aqui o array com os index, mas espera aí, observa que o primeiro número do array é 6, só que a string começa com O, ou seja, o primeiro item daquele array deveria ser 0 e não 6. Por que isso aconteceu? Case sensitive. Esse O que eu inseri como segundo argumento da função é minúsculo e o O que está aqui no index 0 da string é maiúsculo. Se eu vier aqui no console do browser e executar Z maiúsculo é igual a Z maiúsculo, ótimo, true é retornado. Mas se eu modificar algum Z para minúsculo, false é retornado. E foi isso que aconteceu aqui nessa expressão. Como O maiúsculo é diferente de O minúsculo, essa expressão resultou em false e accumulator, que nessa primeira execução da função armazenava o array vazio, foi retornado. É por isso que é importante você testar as suas funções com valores diferentes, para que você não tenha surpresas desse tipo. O que eu posso fazer para que o index seja inserido no array independente se o caractere é maiúsculo ou minúsculo? Eu posso manipular essas strings para que na hora da comparação, tanto os caracteres da string como o caractere que foi inserido como argumento da função sejam minúsculos. Como que eu faço isso? Eu vou encadear tanto no item como no caractere a invocação do toLowerCase. Ou seja, independente se o item atual ou o caractere que foi recebido por parâmetro são maiúsculos ou minúsculos, essa expressão está retornando uma nova string do item minúsculo e o mesmo vale para essa outra expressão, só que considerando o caractere que foi recebido por parâmetro. E agora sim eu vejo no console o index 0, que é o index da primeira ocorrência do O na string.